Elton, boa tarde. A partir de agora tá gravando, beleza? Tá. E aí, Wellington, tudo bom? Boa tarde. Me chamo Elton, né? Sou integrante aqui do time da Tecnoagro Drones aqui, de Agricultura e de Arichems, tá? E hoje a gente vai fazer uma abordagem aí da apresentação aí, tá? Referente à questão aí da DJI, sobre esse lançamento aí, tá? Referente ao T55 e o T100 Dual Bateria aí, tá? A DJI, ela já atua no mercado há 20 anos, né? Sendo a número 1 em market share. O que seria o market share, tá, Wellington? Ele seria a referência no mercado no segmento de drones civis. Ou seja, a cada 100 usuários, 80 seria DJI. Predomina aí o mercado hoje, tá atuando nos drones civis. E também na quantidade de patentes, ela segue esse ranking aí como número 1, tá? Então ela tem patentes tanto na parte de equipamentos quanto de tecnologia. Então ela detém esse ranking aí nessa posição, devidamente até pela questão de qualidade, né, e eficiência, né? E além disso, ela atua em mais de 100 países, tá, Wellington? Ela acaba sendo referências, né? Tanto na parte de tecnologia quanto na parte de equipamento. E ela também, Wellington, ela tem uma política rigorosa na questão também dos seus produtos e dos seus testes, tá? Até para ter uma eficácia ali, né, no operacional dos seus equipamentos. Então, ou seja, ela rigorosamente ela testa isso em alta intensidade, tá? Para que de fato mesmo ela venha obter o melhor resultado em campo ali, tanto na parte agrícola quanto na parte enterprise, ou seja, no seu ecossistema todo, tá? Então ela segue essa política aí rigorosamente. Então ela atua hoje, né, globalmente, obtendo aí mais de 600 mil drones aí no mercado. E também a DJI, ela tem mais de 600 mil pilotos qualificados, né? Ela se preocupa com essa questão da qualificação de seus pilotos, tá? De quem está operando as suas aeronaves, enfim, para que de fato mesmo permaneça a questão da segurança e da qualidade ali de seus equipamentos, tá? A DJI, ela tem 5 anos atuando no Brasil, tá? Com mais de 10 mil drones aí no segmento agrícola, atuantes aí já cadastrados. E a questão também da compatibilidade de culturas, né? Ou seja, esses equipamentos na parte agrícola, ele tem essa compatibilidade, né? E essa facilidade e essa praticidade de atuar em várias culturas, né? Tanto na parte de pastagem, de lavoura. Então ela consegue abranger esses setores aí com muita facilidade e praticidade, tá? Aqui também a gente segue uma linha evolutiva, tá, de fato mesmo da evolução desses equipamentos, né? Não só do equipamento propriamente dito, mas também com as tecnologias, tá? Desde 2006, né? Seu ponto de partida de atuação até o momento atual. Então assim, a gente percebeu ao longo desses anos, né, essas melhorias de tecnologia implementadas nesses equipamentos, né, trazendo aí praticidade, conforto e também benefícios para quem de fato utiliza essas aeronaves aí em campo, tá? Tem algumas parcerias também, cooperação com algumas empresas, e além disso também, Wellington, ela não só se preocupa com a parte de qualidade de equipamento, mas também ela está entrelaçada também com a parte de legislação, né, com seus órgãos que regulamenta ali cada país. Por exemplo, no nosso caso, na ANAC, então ela tem essa participação de normas, né, ela acaba tendo algumas elaborações e participações dentro das normativas do país, por exemplo. Então, ou seja, não é só simplesmente a questão da venda do próprio equipamento, e sim a preocupação de modo geral, entendeu? Frente à questão dessa flexibilidade na questão de culturas, né? Então a gente aí atua aí tanto dentro da parte da pastagem quanto na parte da lavoura, né? E não só, ou seja, aí as culturas variam. Eu tenho soja, eu tenho milho, eu tenho café, eu tenho a parte do eucalipto, né? E assim sucessivamente. Então são aeronaves, equipamentos, né? Não só essa nova que veio aí para o mercado, mas suas antecessores também, ela tem essa flexibilidade, ela tem essa pontualidade na atuação do campo, tá? Aí a gente tem a questão das operações convencionais, né? Que era muito utilizado a questão dos equipamentos, por exemplo, uma bomba costal, um trator, esses maquinários pertinentes da operação de métodos, vamos dizer, não arcaico, mas métodos que funcionou até um certo período, e com essa nova evolução na parte dos drones agrícolas, né, que houve essa curva exponencial, né, até de tecnologia, trazendo praticidade. Então, ou seja, hoje, se a gente for parar para analisar a eficácia de um trator e de um drone, sem sombra de dúvidas, o drone hoje em dia ele te traz recursos, tá? E otimiza todo esse tempo de operação e de aplicação, tá? Isso a gente vai abordar um pouco mais para frente na questão também de custo-benefício, falando na questão de valores,
mas hoje em dia o drone, ele fazendo uma comparação, uma equiparação, o drone hoje em dia ele é muito mais vantajoso do que você utilizar métodos que funcionaram até um certo período, né? Então hoje a tecnologia dos drones agrícolas veio para revolucionar de fato mesmo o mercado e já vem revolucionando e não tem mais como retroceder, né? Bom, a gente pontuou a questão, né, dos drones, e hoje a gente tem, né, a gente segue uma cadeia, um enxame, né, de drones hoje no mercado da DJI, que sem sombra de dúvidas, se comparando a outros métodos, ela realmente permanece nesse ranking aí devido às suas tecnologias e praticidades, né? Hoje o drone T55, ele tem a capacidade de 50 litros, sendo uma medida ali intermediária, né? Que a gente tem o T25P hoje no mercado com a litragem de 20 litros, e aí temos atuando já no mercado o T70P e o T100. E aí, ou seja, a gente tinha, né, anteriormente ali um T50, só que a capacidade dele era 40 litros. E hoje o T55 com a capacidade de 50 litros veio para somar dentro desse cenário, até para a questão mesmo de produtividade, tá? Não só na questão da capacidade, mas na questão de tecnologia embarcada. O T55, hoje ele conta aí com camadas triplas, a questão de névoa, né? Que ele te traz mais uma eficácia diretamente para a cultura. A aplicação ali, ela consegue ter uma conformidade melhor aí na aplicação. Também é um grande diferencial hoje no T55, tá? Ela tem a sua alta taxa de fluxo de penetração com mais eficácia. Ela contém também duas configurações, tá? Ela pode conter ali 2 atomizadores, né? Obtendo ali uma vazão de 40 litros por minuto, ou ela também pode ter 4 atomizadores com uma vazão de 50 litros por minuto. Então isso é modulado, tá? Eu posso configurar de acordo com o meu cenário e de acordo com a minha demanda, tá? Mas não que 2 atomizadores não vai ter eficiência, obviamente vai dependendo do meu cenário, mas se eu quiser também modular isso eu consigo, tá? Além da pulverização no tanque líquido, ela é modulada, então, ou seja, eu posso também utilizar esse equipamento para outros recursos, não somente para a questão da pulverização. Então eu tenho a questão do tanque líquido, eu tenho também o dispersor de sólido, ele também faz essa dispersão de sólido, e eu também tenho o dispositivo para cargueiro, né, para fazer o transporte, um translado de um equipamento. Provavelmente vai ser mais apropriado também para a questão de culturas frutíferas, tá? Para fazer o manejo dessas frutas já colhidas, né? Então ele tem a capacidade de carregamento aí de 40 kg, numa velocidade aí que percorre para alçar o voo ali de 3,8 metros por segundo, que hoje ele já vem equipado com o dispositivo completo para você operar. O sistema de segurança do T55, ele conta com algumas tecnologias embarcadas. Alguns equipamentos, seus antecessores, contêm algumas tecnologias já aprimoradas, porém ele veio com uma nova roupagem, né? Ele veio para reformular também a questão do mercado atual. Então, ou seja, hoje ele conta aí com a visão trinocular, né? Que já contém ali no T100, por exemplo, que já é o quadricular, né? Que é uma visão tridimensional ali do seu dispositivo. No caso, ele vai ver a estrutura do drone na operação, facilitando a sua operação, para você acompanhar a hélice, braço, para que de fato mesmo ali você tenha um acompanhamento em tempo real se a estrutura e o drone está operando corretamente, se não tem nenhum tipo de problema ali, ou de repente conseguir identificar alguma certa avaria ali na operação. Então ele traz essa tecnologia embarcada também. Não só isso, ele também traz a questão das ondas milimétricas. O que seria isso? Essas ondas milimétricas, ela consegue captar micros movimentos, né, na sua operação ali. Então ela consegue identificar com mais facilidade um animal, fios, de repente um galho mais seco. Então qualquer micro movimento ali que esteja ali, essas ondas milimétricas conseguem ter uma captação, ela acaba tendo uma sensibilidade maior. Então você acaba tendo essa captura com mais facilidade, né? Que foi uma tecnologia também implementada e veio para facilitar. Além disso também a gente tem o sensor fotovoltaico, né? Que é o que aciona os LEDs ali, o farol, que também é uma grande novidade aí no T55. Ele reformulou um pouco, ele trouxe melhorias. Então hoje com esse sensor fotovoltaico, com o LED em questão, ele vai te trazer ali um ponto focal mais baixo, mais alto e também para decolagem, né, e pouso. Então assim, ele trouxe ali uma expansão, né, do seu LED, tanto na operação que você tem um farol aspecto de mais baixo e mais alto, e também na hora do pouso ali ele acende um LED inferior ali, facilitando ali na sua operação.
é uma tecnologia também bem relevante. E aí segue também a questão dos radares frontais, traseiro, como já havia nos seus antecessores também. Foi implementada o AR, né, que é o assistente ali, que é uma tecnologia que vai te facilitar na operação e vai te trazer também mais segurança, tá? Que é um assistente inteligente, ou seja, são métodos que foram implementados que hoje em dia, por exemplo, para você ter um reconhecimento inteligente ali, por exemplo, de obstáculo, ele já consegue fazer a leitura disso automaticamente, tá? Então quando você passa pelo perímetro para criar o seu plano de voo, ele vai acabar fazendo a gravação daquele perímetro e vai começar a identificar esses obstáculos aí, né, de um modo virtual. Então a própria aeronave, dentro lá do seu software, vai conseguir identificar isso daí e acabar gravando isso daí para você com mais facilidade. Tá? Isso vai te trazer mais o que? Mais segurança na operação. Uma das tecnologias interessantes, cara, que é referente àquela questão do içamento para você fazer um translado ou carregar algum equipamento, além só de já ter o dispositivo para facilitar na operação, ele também tem uma tecnologia embarcada. Então, se eu estiver içando, fazendo um transporte, por exemplo, frutas, né, de caixas de frutas ou de repente ali de um equipamento, o que acontece? Ele também contém sensores, né? Ele tem uma inteligência embarcada que ele consegue identificar os obstáculos. Caso haja uma colisão, ele vai conseguir identificar esse obstáculo, e se porventura for um caso de emergência, ele também é possível você desatar, né, essa corda ou esse cabo de aço da aeronave para que acabe evitando aí qualquer tipo de transtorno, né? Isso no modo de emergência, tá? Mas ele consegue, tá? Ele também tem um sistema de balanceamento. Então, ou seja, conforme a aeronave ela se desloca, né, esse dispositivo embaixo dela pode deslocar com uma velocidade diferente. Então ela tem um mecanismo ali de balanceamento, né, desse equipamento que está sendo içado. Então, para evitar mesmo qualquer tipo de transtorno aí e colisão. Então é muito seguro essa questão também com essa tecnologia embarcada, tá? Esse novo T55 ele veio com um software diferenciado, tá? Ele veio com uma tecnologia diferente também. Foi embarcado dentro do software algumas melhorias. Ele muda um pouco das aeronaves anteriores, tá? Então ele veio de fato com melhorias. Também tem uma questão ergonômica, né? Então, ou seja, ele vem com as alças ali para você ter uma facilidade na operação, tá? Então, ou seja, os drones anteriores você não tinha a alça de manuseio. Então, até para você transportar o drone tinha um pouco de dificuldade, não era algo que não seria possível fazer, mas havia ali um pouco de dificuldade. Então, ou seja, hoje o T55 ele veio com essa nova roupagem, né, que você tem ali as alças ali de movimentação e que acaba te trazendo uma certa ergonomia e facilidade também na operação. Não necessariamente você precisaria de duas pessoas, uma única pessoa conseguiria transportar esse drone com mais facilidade. Percebe aí que houve uma mudança também na questão das baterias, né? Veio com duas configurações. Hoje o T55 ele tem uma versão da DB1050 que ela tem 20.000 mAh, ou seja, para operações ali literalmente convencionais. Ela já vem embarcada isso no kit da DJI. Gerador e um inversor multifuncional, o D8000IE, tá? Então ele tem um carregamento mais rápido, né? E é uma das importâncias aí que a gente até pontua aqui pra galera, ué, a questão da importância de você utilizar um gerador original da DJI, tá? Até por a questão de tecnologia se conversar, você ter uma passagem de corrente correta, né? Não ter nenhum tipo de danos aí com o carregamento da sua bateria quando a gente utiliza outros geradores de outras marcas aí, né, no mercado. A fonte de alimentação inteligente, que é a C7000, ou seja, eu tenho um carregamento rápido, tá, e um carregamento lento. Então, ou seja, o que isso vai me trazer, tá, olha, o carregamento rápido ele vai me trazer o trifásico e o carregamento lento ele vai me trazer o monofásico. Então tem essas duas variações aí. A gente também tem a DB1580, que ela já contém 30.000 mAh, né? Que ou seja, é um pouco mais pesada, mais robusta, tá? Para uma operação aí de alta demanda, ela já se enquadra perfeitamente, tá? Ela é compatível com o gerador da DJI, o D14000IE, com alta potência de carregamento. Então, tendo aí a fonte de alimentação inteligente, a C12000. Segue também o mesmo conceito, um carregamento ultra rápido, tá bom? Com carregamento rápido trifásico e carregamento lento sendo monofásico. Vou pontuar antes de seguir o tanque de dispersão de sólido, tá? O tanque sólido dele é de 55 kg com capacidade de 80 litros, tá? E aí ele também contém uma faixa ali de 10 metros, podendo ali dispersar 400 kg por minuto. E isso a gente já considera uma alta vazão.
tanque sólido do T-55 vem nessa configuração aí. Ó. Além disso, também você pode utilizar 5 tipos de rosca diferentes. Então você tem essa diversificação aí, tá? Então se você tem ali um granulado ali entre 0,5 milímetros a 10 milímetros, você consegue utilizar dentro desses parâmetros aí. Então são 5 tipos de roscas moduladas ali que você consegue interagir dentro da operação, beleza? Uma informação muito importante também, tá, referente à questão da bateria interna do próprio controle da aeronave, tá? Ela contém o próprio controle já uma bateria de 3 horas e 48 minutos, tá? Já aumentando um pouco aí sua capacidade dos seus antecessores. Um teste que os próprios amigos do segmento fizeram com a aeronave T-55. Esses créditos não são meus, não são nossos da Tecnoagro Drones, mas é para caráter mesmo de informação, tá? Então assim, seria uma pastagem, tá? Com poucos obstáculos, aproximadamente ali 45 litros, voando 49 km por hora, né? Até para a gente manter a questão da garantia da própria aeronave, né? Essa aeronave ela chega a 72 km por hora, tá bom? Mas a gente vai voar num cenário aqui com 49 km por hora, com uma vazão de 10 litros por hectare, com uma altura entre 5 e 6 metros, tá? Obtendo uma faixa aí de 10,5 metros por faixa. O que isso me traz de rendimento, tá, Wellington? O que a aeronave T-55 dentro desse cenário, tá? Com esse cenário e essa configuração, ele vai trazer aí um rendimento aí de 55 minutos, ele faz uma aplicação aproximada aí em 27 hectares, tá? E se a gente for pegar por média de voo, a gente vai ter aproximadamente aí uma média de voo aí de 4,5 a 5 hectares por voo, tá? Então, assim, é o valor final? Não. Tem como você modificar, porque com base nessa configuração ele chegou nesse valor, tá? E ali também um retorno ali aproximado de 25 a 30% de bateria. Então, para você ver que a bateria também já contribuiu nessa questão da operação. A gente vai abordar agora a questão do T100 Dual, tá? Que é o dupla bateria. Um dispositivo agora também implementado, que trouxe também revolução aí no mercado, tá? O que ele faz? Ele aumenta até 50% em modo pairado, ou seja, ele é específico para algumas culturas e exige uma capacidade maior de cauda do tanque, beleza? Ele acaba exigindo uma capacidade maior de cauda no tanque, e com essas duas baterias você consegue aplicar com ele, beleza? Só que também tem uma questão muito importante, tá? Utilizando as duas baterias eu não posso utilizar os 100 litros, tá? Eu tenho que utilizar ela com 90 litros, tá? Reduzir uma capacidade de cauda, até para a questão de equilíbrio o equilíbrio da bateria ali, para me equiparar um para com o outro, né? Ou seja, ele vai acabar fazendo uma compensação ali nessa questão. Então eu tenho que voar com 90 litros, tá? Eu não consigo voar com a capacidade total. E o que ele me traz, né? Além dessa redundância, né? Ele acaba trazendo para mim, né? Uma aeronave segura. Então, ou seja, se porventura vier a ocorrer de obter uma falha tal, ali na bateria, então eu tenho uma redundância ali, eu tenho uma segunda bateria que acaba trazendo para mim uma certa segurança. Fora isso também, o que o T100, né? De modo geral, agora falando da própria aeronave e a tecnologia embarcada. Eu tenho a pulverização múltipla de borda, né, que é possível fazer isso também, tá? Altura de voo expandida, né? Eu tenho desvio de inteligência de bordas referente à questão da montanha, planejamento em rota em tempo real, uma tecnologia embarcada também. E eu tenho a altura ajustável por zona, né, para voos de obstáculos. Então aqui eu tenho um gráfico aqui também que você está acompanhando aí, referente para ilustrar essa questão aí. E eu queria também só fazer uma ressalva, tá, acabou passando desapercebido aqui, referente à questão do T-55, tá? O T-55 ele veio com a tecnologia também do retorno to home, o RTH. Hoje ele consegue retornar, tá, para a base acompanhando o solo, tá? Essa é uma tecnologia também que foi implementada que vai facilitar muito hoje os produtores e os aplicadores aí. Teve também a questão da configuração do abastecimento também do T-55, tá? Então o que o T-55 me traz hoje, ele conseguiu implementar dentro do seu software, por exemplo, um indicativo. Eu tenho um LED indicativo de cauda, tá? Então o que acontece? Ele consegue, né, utilizar ali essa tecnologia para não exigir muito da aeronave, tá? Veio essa tecnologia também que é uma configuração no abastecimento do tanque, tá? Ele vai acabar acendendo um LED para mim, para ter um indicativo que já atingiu a cauda determinada ali para aquele voo. Beleza? E eu também tenho a calibração de densidade, que é uma tecnologia também que implementaram que eu achei muito interessante. Que a calibração de densidade, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a pressão externa com a pressão interna
né, vai identificar ali a densidade do produto que está dentro desse tanque, e aí ele vai poder fazer essa calibração de densidade, e aí ele vai te trazer ali, né, uma calibração perfeita para a densidade adequada daquela calda. E também vem a questão da melhoria no planejamento de voo. O que é essa melhoria no planejamento de voo? Quando eu vou criar o meu planejamento de voo, que eu vou criar os meus vértices ali, os pontos, né, o que acontece? Ela já grava isso automático, já criando todo o perímetro ali para você, né? É uma semelhança até daqueles autopropelidos lá, que você ia passando pelo perímetro, ele já ia criando todos os pontos, né? Então assim, ele já cria esses pontos, e também é referente à questão dos obstáculos, né? Eu creio que está um pouco atrelaçada à questão da assistência lá, né? De inteligência artificial, vamos dizer. Também tem um dispositivo novo agora, que é a refrigeração da bateria. Caso a bateria ela haja um sobreaquecimento ali, né? Ele vai ter essa resfriação, ele tem um cooler já embarcado na própria aeronave, que aciona isso caso ela identifique ali um aquecimento na bateria. Então você acaba também otimizando isso até no retorno para a base, na hora de você for carregar. Então de vez eu colocar ela para resfriar com um período maior, eu acabo otimizando isso, porque de certa forma ela já acabou sendo refrigerada. E outra também, é compatível com esses novos equipamentos, tá? O Relay 04 e o DRTK03, né? Também com o dongle, né? Esse RDI aqui, ele tá mais no viés para lavoura, né? Então o nosso cenário aqui também ele comporta a questão mais da pastagem, tá? E isso vai seguir para os dois, tá bom? Porque ele segue também, depois ele só vai replicar isso para lavoura, tá? Com as mesmas, vamos dizer, não com as mesmas características, mas com os mesmos conceitos, tá? Então eu tenho alguns indicadores, tá, Wellington? Então o que é? A área de atuação, tá? Se é uma pulverização convencional, né? Ou se é uma pulverização com drone agrícola. Então eu vou fazer um comparativo, tá? Até para me chegar também num cálculo ali pertinente. A área de atuação, se for na pulverização convencional, eu estou limitada pelo acesso de máquinas. Então, dependendo do cenário que eu tiver, eu não consigo adentrar ali de repente com um trator, tá? Já com um cenário irregular, eu já consigo adentrar ali com um drone agrícola. Então, isso vai acabar me trazendo, né, mais eficácia. Compactação do solo. Se eu adentrar com um trator, eu tenho compactação do solo. Com aeronave isso não ocorre, tá? Os danos da forragem da cultura. No caso da pastagem, ou também, se for isso para lavoura, referente à questão os danos do solo ali sobre a cultura, né? Que vai haver um amassamento, então isso não ocorre com o drone agrícola. A precisão de aplicação, aí vai depender muito da questão, mas o drone é uma alta precisão de aplicação direcionada, tá? Que eu consigo obter com o drone agrícola, eu consigo direcionar isso da melhor maneira, tá? Alta precisão de aplicação direcionada, controle de plantas invasoras. Com o trator eu consigo obter isso, mas, ou seja, com o drone eu consigo ter isso localizada e precisa, né? Até com outros recursos também, se eu precisar porventura fazer uma catação, eu consigo otimizar isso de maneira muito mais fácil, né? Custo operacional, no caso do trator, tem o combustível, manutenção, mão de obra, tá? Na parte do drone, no caso ali, eu acabo reduzindo esses custos operacionais. Produtividade no pasto. Com o convencional, eu posso sofrer perdas e danos da forragem. Com o drone, eu tenho o aumento de produtividade, tá? Um cenário diferente. Operação em solo úmido. Então, se eu for utilizar o método convencional, eu tenho uma maior dificuldade, tá? Com o drone, eu tenho flexibilidade operacional. Então, eu consigo atuar num solo úmido ali tranquilamente, sem atolamentos, sem toda aquela burocracia, tá? Vamos lá, os custos. Redução de custo operacional, tá? Então, eu tenho aí uma redução até de 60% de custo operacional, economia de água, eu tenho até 90% de economia de água, aumento de produtividade, eu tenho ali até em torno de 20% para mais, ganho adicional estimado de uma área de 100 hectares, ou perdão, de 1.000 hectares, se eu cobro entre R$100 e R$150 e 1.000 hectares, eu posso obter ali de faturamento entre 100 mil a 150 mil reais. Obviamente que eu tenho que retirar os custos operacionais. Eu tenho que entender todo o meu cenário, tá? Isso é o lucro, esse é o faturamento. Então eu tenho que tirar custo, tanto da parte da caminhonete, do piloto, do badeco, da estadia, de alimentação e também da própria aeronave, que muitas das vezes a galera acaba até esquecendo. Então eu tenho que tirar uma porcentagem desse ganho, tá?
para a aeronave. Então aí vai de cenário para cenário e de piloto para piloto, né? Qual que é a porcentagem apropriada para o seu melhor cenário. Estima-se ali entre 5% e 10% dependendo do cenário. O que seria isso? Para reposição de peças da aeronave, revisão, manter o seu equipamento em bom uso, tá? Então basicamente seria isso, Wellington. A gente poderia aprofundar isso daí, mas referente eu acho que dá para entender o conceito aí.